Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando o canal Resumo Virtual. Nós estamos de volta nesse ano de 2020 com muitas novidades e atualidades para você que estuda para concurso. Em 2019 eu não consegui gravar vídeos porque eu comecei o mestrado e o mestrado, quem faz pós-graduação sabe que toma muito tempo, ainda mais que eu também trabalho, então conciliando as duas coisas, não consegui gravar os vídeos, tive que abrir mão. E também continuei com o trabalho de correção de redação, dando aulas de redação, então ficou impossível gravar os vídeos. Agora, esse ano, o mestrado é só escrever a dissertação. Claro, ocupa uma parte grande do tempo também escrever a dissertação, mas as coisas já estão mais encaminhadas, então a gente pode voltar com os vídeos. E eu quero também começar a gravar vídeos de português, porque eu sei que é uma demanda também grande e quem estuda para concurso precisa gramática e redação. Então, essa é uma das novidades que nós vamos começar aqui no canal Resumo Virtual. E outra novidade são as nossas redes sociais. Então, sigam a gente no Instagram, @canal Resumo Virtual. Também tem e-mail, canalresumovirtual@gmail.com. Qualquer dúvida, informações, vocês podem entrar em contato com a gente lá. Também vamos ter novidades por essas redes sociais e todo mês um vídeo de atualidades, trazendo resumidamente as principais informações do mês que podem aparecer em uma prova de concurso. Então, roda a vinheta para a gente começar. Vamos começar então, resumo do mês, janeiro de 2020. Começando aí pela questão do mês, a gente sempre vai começar a aula com uma questão do mês. Vocês resolvem essa questão e no final a gente dá a resposta. Isso é para ver se vocês estão antenados ou ainda precisam estudar um pouquinho mais. Então vamos lá, questão na tela. Leia o texto e assinale a alternativa correta. Petra Costa usou as redes sociais para celebrar a indicação ao Oscar de melhor documentário. O anúncio dos nomes dos concorrentes ao prêmio foi feito na manhã desta segunda-feira, 13. Notícia do G1 do dia 13 de janeiro de 2020. Qual o filme indicado ao Oscar? A. O Processo. B. Nossa Chapé. C. Piripiruca. D. Democracia em Vertigem. E. O Grande Circo Místico. E aí, você já sabe essa alternativa? Importante, cultura pode cair sim, então tenta responder no final desse vídeo a resposta. Vamos começar então com o resumo das principais notícias, os principais destaques deste mês. Então vamos lá, internacional, crise Estados Unidos e Irã, Israel versus Palestina, Brexit, na economia vamos falar de inflação e de salário mínimo, na política vamos falar da exoneração do ministro da Cultura, e na saúde, coronavírus. Esse, sem dúvidas, é um dos assuntos mais comentados desse início de 2020. E também a gente vai ter rapidinhas nessa aula, que são assuntos rápidos que a gente pode só dar uma passada, não precisa se aprofundar muito. Então vamos lá, gente. Primeira notícia, crise Estados Unidos versus Irã. Olhando aí no slide, eu peguei essa notícia do G1, bem resumido esse infográfico, para a gente começar a entender. Tensão elevada entre os Estados Unidos e Irã. Veja os fatos que geraram a crise atual. Bom, por que crise atual? Porque Estados Unidos e Irã vivem uma relação de crise já há alguns anos. E agora essa crise se intensificou. Houve, eu lembro, algum tempo atrás, uma tentativa, quando ainda era o presidente Barack Obama, uma tentativa de aproximação entre Estados Unidos e Irã, o que veio por água abaixo depois que o Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. E agora, então, essa crise se acirrou. Por quê? Vamos entender aqui no infográfico. O que aconteceu? Vamos lá, no dia 27 de dezembro de 2019, ali no número 1, a base militar iraquiana, que abriga forças americanas, é atacada em Kirkuk. Um civil americano morre.
Depois, o que aconteceu? Nesse mesmo dia, os milicianos xiitas invadem a área da embaixada americana em Bagdá. Lembrando que tudo isso ocorreu no Iraque e não no Irã. Bagdá, a capital do Iraque. No dia 2 de janeiro, então, ataque aéreo dos Estados Unidos mata o general iraniano Qassem Soleimani em Bagdá. Tudo isso em solo, então, no Iraque, certo? Então, a gente pode ver aqui no mapa essa cidade do Iraque, Kirkuk e Bagdá. Então, os Estados Unidos disseram que foram atacados no Iraque e revidaram e acabaram matando esse general, que é uma pessoa, era, na verdade, porque ele morreu, uma pessoa muito importante no Irã, na verdade, o segundo mais importante. Passando para o próximo slide, então, a gente tem a foto do Qassem Soleimani e um breve resumo dele. Quem era o Qassem Soleimani? Era chefe da Força Quds, unidade de elite da Guarda Revolucionária do Irã, e apontado como cérebro por trás da estratégia militar e geopolítica do país. Soleimani era considerado a segunda pessoa mais importante do Irã, depois do Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do país. O primeiro-ministro do Iraque declarou que a morte de Soleimani foi um assassinato político e que o general era um mártir responsável por grandes vitórias contra o Estado Islâmico. É claro que a morte dele gerou muita tensão no Irã. A gente viu nas imagens uma multidão se formou para ir protestar e a gente sabe o que isso culminou, que foi a queda do avião por um míssil. Mas vamos continuar aqui no slide, eu trago um mapa aqui dessa região para a gente entender, porque a gente que tem essa cultura ocidental, a gente sabe muito bem onde é que está localizado o Brasil e os países da América do Sul, América Central, América do Norte e Europa, a África. Chega ali no Oriente Médio, a gente se perde um pouco e é importante então saber onde que fica cada país. Então a gente tem o Irã no centro, do lado direito o Afeganistão e do lado esquerdo o Iraque. Bom, então, o que é exatamente esse país Irã e por que essa crise com os Estados Unidos? Então, é um país muçulmano de maioria xiita, lembrando que xiita e sunita são duas vertentes do islamismo, sendo que os xiitas são mais radicais que os sunitas. Então, é rival dos Estados Unidos e inimigo de vários países da região, incluindo a Arábia Saudita, outro grande exportador de petróleo, e Israel, cuja existência não reconhece. Lembrando, a Arábia Saudita e Israel são parceiros aliados dos Estados Unidos. O sistema político do Irã tem elementos de uma democracia presidencialista, seu presidente é Hassan Rouhani, como os de uma teocracia, forma de governo em que Deus é considerado a autoridade suprema. Seu líder supremo é o Ayatollah Ali Khamenei. O general Qassem Soleimani, morto pelos Estados Unidos, era considerado a segunda pessoa importante do Irã depois de Khamenei. O Irã também é responsável por financiar no Iraque algumas das milícias que formam as forças de mobilização popular. Eu acho interessante essa questão do Irã. Agora eu não trouxe aqui para exibir no vídeo, mas eu vi algumas imagens que o Irã, até 1979, que eu acho que foi quando teve a Revolução Islâmica, se não estou enganada, que era um país bem ocidental, bem livre, inclusive, né? As mulheres não usavam aquelas vestimentas e era bem, se a gente ver as fotos, a gente poderia falar que era qualquer país do Ocidente. Mas voltando, nesse slide, então a gente vê que a morte do general mobilizou milhares de pessoas em Teherã, que é a capital do Irã. E por outro lado, o que os Estados Unidos afirmou? O procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, afirmou nesta segunda-feira que a operação que resultou na morte do general iraniano Qassem Soleimani foi um ato legítimo de autodefesa. Além disso, confirmou que a Casa Branca consultou o Departamento de Justiça antes da ofensiva.
De acordo com a agência Reuters, Barr afirmou que o presidente Donald Trump agiu com autoridade e que o general do Irã era um alvo militar legítimo. Claro que os Estados Unidos iam se defender, eles não iam falar que fizeram isso de propósito. E aí, como decorrência dessa morte desse general, a filha dele fez um discurso dizendo que ia ter vingança. Esse outro ayatollah também disse que ia ter vingança. O mundo já começou a falar em Terceira Guerra Mundial, muitas pessoas preocupadas, também as companhias aéreas desviando do Irã, porque ali o Oriente Médio costuma ser uma área muito de tensão, e aí acabou acontecendo o que já era meio que previsto, por conta desse clima de tensão mesmo. Cai um avião no Irã e mata 176 pessoas. A queda ocorreu logo após a decolagem. O avião decolou e pegou fogo, segundo testemunhas. Ele caiu enquanto tentava voltar ao aeroporto. Então aí no mapa a gente tem, era um avião que estava saindo de Teherã com destino à Ucrânia. É isso mesmo, tá? Então, vendo aí o próximo slide, ele sai do Irã e tem destino Kiev. Tinha 176 pessoas a bordo, 9 tripulantes, todos da Ucrânia, 167 passageiros de diversas nacionalidades, inclusive Canadá, Reino Unido, Afeganistão. Então, não eram só iranianos. E aí, o Irã acabou depois de um tempo. Primeiro, o que a mídia divulgou é que havia sido um acidente acidental, digamos, sem culpados, mas não foi isso que aconteceu, na verdade. Então, e poucos dias depois, o Irã admitiu que disparou um míssil que derrubou o avião ucraniano. Então, o Estado-Maior das Forças Armadas do Irã admitiu, neste sábado 11, que por um erro humano, um míssil lançado pelo seu próprio exército derrubou o avião Boeing 737 da Ukrainian Airlines com 176 pessoas a bordo. Em comunicado, o governo iraniano informou que a aeronave foi identificada como um avião hostil e que a atingiu no momento que a ameaça inimiga estava no mais alto nível. Teherã ainda pediu desculpas por conta do incidente. O presidente iraniano Hassan Rouhani declarou que seu país lamenta profundamente o incidente, que chamou de grande tragédia e erro imperdoável. A investigação interna das Forças Armadas concluiu que, lamentavelmente, mísseis lançados por um erro humano causaram um horrível impacto no avião e a morte de 176 inocentes. Agora, a situação, nós estamos gravando hoje, dia 5 de fevereiro, deu uma acalmada, mas as pessoas já pararam de falar de Terceira Guerra Mundial, que eu acho que isso seria o pior dos desdobramentos, mas ainda não há acordo de paz e isso está longe de acontecer, a crise está instalada. A gente vai agora acompanhar os próximos capítulos. Quem estiver estudando atualidades, continuar acompanhando esse assunto. Eu deixo para vocês as fontes que eu consultei, quem quiser saber mais detalhes, porque eu não me aprofundei muito, e é interessante saber a origem da crise entre o Irã e os Estados Unidos. Isso é bem interessante também. Pode consultar essas fontes que estão disponíveis. Esqueci de falar também que o material dessa aula pode ser baixado, está na descrição do vídeo. Se você está gostando da aula, já deixa um like. Vamos para a próxima notícia?